Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Opa. Boa tarde, tudo bem? Pessoal, primeiro, obrigado aí pelo tempo de vocês, estar aqui até agora com a gente. Meu nome é Rafael Heringer, eu sou gerente de produtos na Doc9, mas estou nesse mercado, eu venho do mercado de tecnologia, né? Estou há mais de 20 anos nesse mercado e passei por algumas empresas aí que talvez vocês conheçam, como Jus Brasil, Jurídico Certo, Elevia, isso durante aí quase mais de 10 anos nesse mercado jurídico, né? E hoje estou como gerente de produtos na Doc9. A gente, conversando ali com o Zé Newton, a gente resolveu trazer o Thiago, que é da Vesla Pola, que é um dos nossos grandes clientes que a gente tem lá na Doc hoje, para contar um pouco do case, né, do que a gente tem feito para ajudar o escritório, o Vesla Pola, a superar os desafios aí do dia a dia, né, principalmente na operação, né. E, Thiago, passo a palavra a você, para você se apresentar. Legal, tudo bem? Boa tarde a todos. Obrigado pelo horário, ficarem aqui até esse horário para ouvir a mim e o Rafa. É um prazer. Obrigado, José Newton, também. Parabéns pelo evento. Me apresentando, eu sou o Thiago Vese, sócio fundador do Vesla Pola Advogados. Nosso escritório é um escritório de contencioso, escritório que tem uma atuação muito focada em demandas de contencioso. E a gente usa, de fato, a Doc. A Doc é um grande parceiro, na verdade, do escritório, desde a nossa constituição, e a gente, na medida em que eles vão lançando produtos, o escritório acaba sempre atento, né, a essa tecnologia que vai entrando no mercado. A gente acaba consumindo alguns produtos, tecnologias que eles nos apresentam e funcionam. E a ideia hoje do Rafa aqui é trazer alguns casos, dois casos que nós trabalhamos juntos com a Doc e que são casos, na verdade, bastante relevantes para a gente na nossa trajetória, e a gente vai contar esses casos a partir de agora. Bom, aqui a gente trouxe um caso, como o Thiago falou, um caso real de um fato até interessante para a gente, né, que a gente ajudou a Vesla Pola a conseguir, aí, a conquistar a ISO 37001. Queria que o Thiago contasse um pouquinho mais de como foi esse processo, por que a gente ajudou e como que a gente ajudou de fato nesse processo. Não era o objetivo inicial, né? A gente não foi até o escritório, não entregou uma solução para implementação de ISO, mas de fato isso corroborou para que eles conseguissem conquistar aí a certificação. Vou contar essa história é interessante. É que tem luz, não consigo ver direito, mas quantos de nós aqui, quantos de vocês atuam hoje com certificado digital rodando de mão em mão? Alguns que levantaram a mão aqui, que usam. O que acontece no escritório? O escritório, como eu falei, é uma história de contencioso, tem um volume de demanda considerável, e é natural que para que o escritório consiga fazer os protocolos, a gente tem uma área segregada ali, uma área de atuação para essa atuação. Então, o escritório, o meu certificado digital, por questão de segurança, enfim, por questão de organização do escritório, as petições saem sempre no meu nome. Então, natural que o meu certificado fique com essa equipe que faz esses protocolos dentro do escritório. Legal. Isso é uma prática que é adotada por muitos escritórios, muitas empresas. O certificado da pessoa acaba circulando de mão em mão. E com o certificado digital circulando de mão em mão, você tem o risco de qualquer pessoa conseguir, a pessoa que tem, na verdade, detentora daquele certificado, acessar sites, plataformas, conseguir acessar, enfim... Seu imposto de renda, né? Imposto de, entre outras coisas, o meu imposto de renda, enfim. A pessoa tem livre acesso a tudo. Legal, isso era um fato que acontecia dentro do escritório. E o escritório, aí para falar um pouco da nossa história, de quem nós somos também, quando nós fundamos o escritório, a minha atuação, como eu já disse, é de contencioso, mas o meu sócio, ele tem uma atuação mais voltada para a área societária, área regulatória e compliance em especial. E escritórios de advocacia, como regra, aqui sabem disso, né? Em 2013, lá, quando saiu a lei anticorrupção, compliance virou um produto de prateleira de escritório de advocacia. Então, todo mundo lá em 2013 saiu vendendo compliance, como todos saíram vendendo LGPD depois da lei. Então, foi um produto de prateleira que acontecia, de fato, para venda. E quando nós fundamos o escritório, nós falamos o seguinte: olha, não vamos vender compliance, vamos praticar compliance no escritório. Vamos mostrar como a gente faz, para que isso se torne algo que quando eu for chegar num cliente, eu não vou dizer para ele o que ele tem que fazer e eu não faço aqui. Eu vou fazer dentro de casa e isso vai se tornar uma referência para o mercado.
Essa foi a lógica, essa foi a construção verdadeira do escritório. Isso se tornou uma prática do escritório, tamanha, de tal importância, que nós estamos em 2024. Até hoje, nós somos o primeiro e único escritório de advocacia do país a ter a certificação, o selo Proética, que é um selo concedido pela CGU para as empresas com as melhores práticas anticorrupção do país. Isso, para quem é da área, para quem atua com compliance, sabe a dificuldade, o grau de dificuldade, o grau de investimento que você tem que fazer para que você consiga essa certificação. E nós buscamos, desde a nossa fundação, nós buscamos ter essa certificação, criar nosso programa de compliance, e natural, nós fomos nos inscrevemos para obter essa certificação. E conseguimos. Então, nós, por 4 anos seguidos, esse selo ele é concedido a cada biênio, essa certificação, nós conseguimos a certificação, o selo Proética. Quando chegou no último, a gente falou assim, vamos dar um passo a mais. Vamos atrás da ISO 37001, que aí é uma certificação internacional. Como a gente atende muitas empresas que são multinacionais, isso já vai valer para elas também. E fomos atrás da ISO 37001. No meio desse processo da obtenção da ISO, porque o Proética você comprova com documentos, você tem uma quantidade X de documentos, de evidências que você tem que demonstrar, você faz isso e consegue a certificação, o Proética. Para ISO, para quem passa por processos de ISO sabe, né? A certificadora vai lá, vai acompanhar, vai entender como você trabalha e tudo mais. Chega um momento, no meio da certificação, quase no fim da certificação, ela vira e fala o seguinte, tá bom, legal, vocês fazem isso, agora me fala como é que vocês fazem com os protocolos de vocês, como é que vocês fazem com o certificado digital? E a gente tinha contratado a DOC, o RUM da DOC, 3 meses antes. E aí foi a salvação nossa, porque eu não tinha, se ela tivesse me perguntado, 3, 4 meses antes, eu não teria resposta. Eu ia dizer, eu pego meu certificado, dou na mão das pessoas, ele fica circulando por aí, e assim que a gente faz protocolo. Provavelmente, a gente não teria conseguido essa certificação. E é legal esse trabalho que a gente faz no escritório, para voltar, porque quando a gente costuma falar muito isso para os nossos clientes e para quem trabalha, com os nossos colaboradores. Quando um advogado chega no escritório, ele sabe que ele vai encontrar um escritório ali dentro, que ninguém ia pedir nada de errado para ele. Não, dá um jeitinho lá no cartório, vai na delegacia, bate um papo ali com o delegado, não vai acontecer. Ninguém vai pedir para que ele faça isso dentro do escritório. E o cliente, quando nos acessa, ele também sabe que ele está contratando um escritório que tem uma política, que tem uma postura que não vai fazer isso. Então, a obtenção do Proética, a obtenção da ISO, para a gente, é um código, na verdade, de conduta, muito além de uma certificação. É como a gente se trata dentro do escritório, porque vai muito além de uma certificação de combate à corrupção, passa por código de conduta, passa por uma série de treinamentos que nós temos interno no escritório, a cada mês, a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada ano, que a gente passa com o nosso time e vale naturalmente para os nossos clientes. Então, não fosse o RUM, não fosse a tecnologia da DOC, naquele momento em que a gente estava obtendo a certificação da ISO 37001, nós não teríamos conseguido obtê-la. Então, esse foi um case que para a gente foi muito legal. Eu vou comentar aqui o que é o RUM, né? Porque vocês devem estar se perguntando, né, como que o RUM fez isso, né, para ajudar o Veslapola a conseguir essa certificação. O RUM, na verdade, o que ele faz? Ele é uma tecnologia onde a gente armazena o certificado, no caso dos sócios ali do escritório, na nuvem. E então os seus colaboradores, né, os colaboradores do escritório, não possuem mais acesso ao certificado físico, né, o arquivo físico, né, no caso ali que é instalado no computador. E sim uma concessão de acesso para acesso a qualquer sistema do judiciário ou administrativo do governo. Então, hoje a gente tem mais de 900 sistemas mapeados, então o administrador do escritório ele concede um acesso para um determinado colaborador e consegue limitar, bloquear, obviamente, os sites que ele não quer que esse colaborador entre utilizando o certificado, como, por exemplo, o portal do Gov, dentro da parte do ECAC, na parte de imposto de renda, por exemplo, do sócio. Então, fica bloqueado, ele não consegue mais acessar. E quando o certificado é renovado, eu não preciso mais reinstalar o certificado nas máquinas de todo mundo, etc. E esse arquivo não fica mais flutuando, né, como a gente fala,
dentro das máquinas dos colaboradores, ou seja, não tem o risco desse colaborador pegar esse arquivo e levar embora para casa e fazer alguma coisa com esse arquivo, tá? E, além disso, o RUM, a gente fala que a gente armazena o certificado, mas a gente não armazena o certificado. Você faz o upload do certificado, a gente criptografa isso e joga esse arquivo fora. Então, nem nós, da Doc9, temos acesso aos certificados dos nossos clientes. Então, é totalmente seguro. A gente tem várias camadas de segurança. Uma coisa que eu posso comentar é que a gente também está implementando agora a ISO 27001 dentro da Doc9, que é a maior ISO, né, a melhor ISO para a segurança da informação, junto com a da LGPD, que é a 27701 também. Então, a gente trata a segurança realmente assim com algo muito importante dentro da empresa. E a gente tem casos, né, de clientes, né, que vieram até a gente, né, que são clientes hoje, com vazamento de certificados, vazamento de dados, funcionário que não estava ali muito contente com a empresa e acabou, enfim, protocolando algo que não era muito legal ali no judiciário. E tem uma funcionalidade que eu acho que vale a pena comentar também, nem sei se o Wesley Lapola usa, que é a questão do bloqueio de intimação. Então, se eu tenho, por exemplo, uma equipe que não pode acessar, por exemplo, as intimações para não correr o prazo, eu consigo bloquear isso dentro do site do tribunal, né? E o acesso ao site dos tribunais não é mais feito você entrando no site e acessando. Você instala uma extensão do Google Chrome, clica na extensão, escolhe o tribunal e acessa. A gente faz todo o processo de autenticação dentro do site e aí você trabalha normalmente. Todos os dados ficam registrados, ou seja, tudo que é feito utilizando o certificado digital é registrado e você pode auditar depois esses dados. Então, assim, é realmente muito seguro. Então, a gente trata esse aspecto de segurança, de controle, né, deixar a questão da gestão otimizada, porque como você tem 600 pessoas, eu imagino que antes instalar, né, o certificado em 600 computadores e quando renovar ter que reinstalar, devia ser um problemão também. Mas você sabe que hoje, vindo para cá, antes de vir para cá, eu passei até na equipe. Eu falei, eu tinha conversado sobre isso, eu fui ver quem é que estava usando, como estava usando. São mais de 10 pessoas, na verdade, que usam no escritório. Porque, de novo, eu falei, é concentrado na gente, a gente tem uma equipe para isso. Para ver como é que estavam usando. E é exatamente isso, quer dizer, todos os sites travados, os sites que eles acessam são aqueles sites. Então, um ambiente muito mais controlado para a gente, para ter acesso, para que as pessoas tenham acesso. Isso gera uma segurança para mim, para o meu certificado, que me traz uma paz que eu consigo falar, bom, legal, então as pessoas estão acessando aqui. Agora, essa funcionalidade, eu te conto, que você falou agora, das intimações, eu não sei se a gente está usando não, eu até vou dar uma olhada. Pode olhar lá. Eu até vou dar uma olhada. Essa é uma funcionalidade recente, não é muito antiga, então a gente tem colocado para o time de CX ali, adaptado dentro dos clientes também. Inclusive, foi uma funcionalidade que foi pedida pelos clientes, né, por conta da questão dos prazos, e às vezes, acidentalmente, alguém acessava ali, clicava, né, na notificação e acessava e começava a correr o prazo ali. Vou dar uma olhada amanhã nisso. Bom, vamos lá. Então, aqui a gente falou um pouco, né, do como o Wesley Lapola conseguiu ali a certificação, né, a ISO 37001, como que o RUM ajudou nisso, né. Vou passar aqui. A gente tem um outro, né, o Wesley Lapola, como ele disse, né, o Thiago disse, nosso parceiro ali na Doc, né, de muito tempo. E a gente tem um outro serviço dentro da Doc9, que são os cálculos judiciais, né, especialmente os trabalhistas, tá? E muita gente, às vezes, vem nos, né, falar sobre os cálculos e acha que a gente, por ser uma empresa de tecnologia, a gente tem um software de cálculo, né? Então, o software, tem vários, inclusive softwares de cálculos hoje na internet, que até funcionam, enfim, mas o nosso serviço é um pouco diferente, né? A gente não entrega um cálculo, vou chamar de robotizado, né? A gente tem uma equipe de auditores, de peritos que fazem os cálculos utilizando todo o padrão que é determinado pelo mercado. Então, e inclusive com um parecer depois jurídico sobre esse cálculo, enfim. Então, ele não é um cálculo robotizado. Óbvio, né? A gente usa a tecnologia para nos ajudar a fazer isso, mas digamos que o output disso, né, a versão final, é feita por um humano e não por uma máquina, né? Embora a gente seja, eu não estou dizendo aqui que a gente é contra a utilização de inteligência artificial, a gente inclusive é muito a favor, mas a gente entende que para determinados serviços, como é um serviço de muito valor agregado, a gente entende que de fato a gente precisa ter um output, enfim, que o cliente necessita, né? Então é muito personalizado nesse sentido, tá? E então a gente teve uma demanda com o Thiago ali também, com a Wesley Lapola. Foram 3.000 processos, né, e a gente resolveu esses 3.000 cálculos
em 45 dias, né? Então, como a gente tem um processo interno muito rigoroso de trabalho, né, não só nos cálculos, na parte de audiências também, que é um produto nosso, a gente consegue ter uma esteira de produção realmente muito eficiente. Então, eu acho que é isso que faz a diferença da Doc9 hoje, quando a gente fala de serviços jurídicos, né? Tecnologia, é software, qual a melhor tecnologia que você usa, que é o caso do RUM. Mas quando a gente fala de serviços jurídicos, a Doc9 nasceu há 16 anos com serviços jurídicos, a gente, de fato, tem que ter um processo muito rigoroso interno. E se o Thiago quiser comentar um pouco de como foi essa demanda, como que caiu isso... Tá roubando a minha fala, meu, não sobrar nada para falar aqui. Não, essa história também é boa. Eu vim aqui contar causa, né? A história também é boa. Um cliente nos liga e fala o seguinte: Thiago, seguinte, estou com uma demanda, eu preciso passar por uma revisão em toda a minha base de processos trabalhistas. Eram mais de 3 mil processos. Eu preciso, não estou confiando. O que aconteceu na prática lá? O que acontece em boa parte das empresas. Alguém, algum dia, solicitou um pagamento. Quando foram olhar a provisão, estava toda errada. Alguém pediu lá, sei lá, dando um exemplo qualquer, foi pedir lá uma condenação, sei lá, era trabalhista, mas eu não sei o caso exatamente, não me recordo, mas sei lá, 50 mil reais, pagamento de uma condenação, aí estava provisionado lá, remoto, 5 mil. Coisas que acontecem. Pelo amor de Deus, me ajuda, preciso passar por uma revisão de toda a minha carteira trabalhista, e eu tenho um prazo muito curto para colocar isso em ordem. Legal, eu faço, consigo, crio uma operação de guerra dentro do meu time trabalhista aqui, vou criar uma operação para atendê-los neste prazo que vocês me pediram, mas tem uma etapa que não está dentro do escritório, a etapa de cálculo. Eu precisava terceirizar aquilo, eu não tinha braço, aquilo que eu tenho de cálculo no escritório é para o dia a dia. Agora, para uma demanda dessa, eu não tinha estrutura, e a gente também trabalha ali com um contador ou outro para ajudar a história em cálculo e tudo mais. Ligamos para um, ligamos para outro, ninguém tinha estrutura para atender a gente nesta velocidade e com qualidade. Foi o que o Rafa falou, você não vai fazer um cálculo, nossos cálculos são cálculos que precisam de um laudo, enfim, é um cálculo um pouco mais estruturado do que simplesmente colocar numa planilha ali, colocar numa plataforma e soltar o cálculo, até porque tem uma responsabilidade muito grande em cima disso, ainda mais a gente, estava revisando o trabalho de outros. Então isso aconteceu. Entrei em contato com a Doc, falei com o Klaus, falei com o pessoal da Doc, Thiago, manda para cá a tua demanda que a gente vai te atender. Então, a gente correu aqui com toda a análise, com toda a revisão dos processos, fases, enfim, a parte técnica, a parte jurídica, a gente correu no escritório com a nossa equipe e, em paralelo, a Doc corria com os cálculos para nos entregar os cálculos a tempo. Conseguimos, foi um trabalho muito legal, porque a gente praticamente não teve... Porque quando vinha para o escritório, nem sei, eu nem te contei isso até hoje, mas passava naturalmente por uma revisão do nosso time. Falava, será que eles estão fazendo alguma bobagem nos cálculos? Então a gente foi revisando os cálculos vinham com qualidade, praticamente não tivemos problemas com cálculos nessa entrega, nesta velocidade, nesta quantidade que nós fizemos com a Doc. Então foi muito legal, até para te falar, também não sabe dessa, tá? Eu estou com uma outra... Aconteceu de novo, não nesse volume, mas eu provavelmente devo entrar em contato com vocês recém agora, porque a gente está com uma outra revisão de base ali e a gente provavelmente deve usar. Já saiu aqui vendendo já. Então foi isso que aconteceu, foi muito legal, porque essa parceria funcionou de fato, e a gente trabalha, naturalmente, estou aqui hoje contando a história, porque aconteceu, é verdade, quer dizer, isso funcionou, e provavelmente devo usar agora de novo essa ferramenta, essa tecnologia deles, esse trabalho, na verdade, que a Doc faz, porque nos salvou ali. Exato. Até comentando sobre isso, né, eu que estou nesse mercado já jurídico há um bom tempo, passei ali para a fundação da B2L também, que o Cristiano comentou, às vezes as empresas, né, vêm com uma visão, principalmente tecnologia, né, de software, ele vai resolver tudo, né, e eu percebo que no mercado jurídico é um pouco diferente, assim, né, então não é o software que vai resolver tudo, né, você precisa ter cabeças pensantes ali dentro da empresa, né, que vai prestar o serviço e, obviamente, trabalhar em conjunto com o cliente, enfim, né, que o Cristiano comentou muito aqui, eu acho que é muito interessante. Então, eu sou do partido que a gente usa a tecnologia para tudo, mas em algum momento a gente tem que parar, entender a demanda, tem que conversar, tem que entender se a gente vai conseguir entregar, porque é isso, né? Ele mandou para a gente, mas a gente não aceitou ali 5 minutos. A gente olhou internamente e falou, peraí, a gente vai aceitar essa demanda ou não vai? A gente consegue realmente entregar isso?
ou não consegue entregar. Então, eu acho que esse é um ponto crucial que, às vezes, né, falando português claro, algumas empresas se queimam porque às vezes querem aceitar uma demanda que não tem capacidade de entregar, né? E a gente, por a gente ter uma robustez, já ter bastante tempo de existência, a gente consegue, enfim, entregar volumes grandes, por exemplo, como cálculos, né? E audiências. Então, já falei do RUM para vocês, tá? Convido vocês a entrarem no site da Doc9, tá? Lá no site a gente tem todos os produtos, né? O RUM, audiências, cálculos. O RUM realmente assim é um produto que não existia no mercado até então. A gente foi pioneiro nessa criação de gestão de certificados digitais, gestão de acessos, né, com certificados digitais no Brasil. Hoje a gente está com mais de 40 mil usuários utilizando todos os dias ali dentro do RUM. A gente já tem algumas centenas de milhares de certificados hospedados, né, como eu disse, nos nossos servidores, e todo dia ali muitos acessos, né, utilizando os tribunais, sites do governo, enfim, prefeituras, emissão de nota fiscal. Então a gente não é focado somente também nos sites, nos tribunais, né, como os TJs, enfim. A gente abrange todos os sites que utilizam certificado digital, ou seja, que podem ser acessados por certificado digital. Isso está tudo mapeado na nossa base e tudo feito por lá. Últimas palavras. Eu quero agradecer, deixo para o Thiago também a última palavra. Agradecer o convite, mais uma vez agradecer o convite. Estamos à disposição, eu estou à disposição. Então está fácil agora. Para a empresa é só contratar a gente faz os cálculos com a DOC, está tudo certo. Brincadeira à parte, gente. Obrigado, foi um prazer. Obrigado, Thiago. Obrigado. Valeu, obrigado.